Boa noite, meus queridos. A graça e a paz. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Fazer algum tempinho, que a gente não traz uma palavra no domingo, mas eu quero justificar aqui a ausência do pastor Tiago Marcondes. Alguns estão cientes que ele está viajando, está participando de uma conferência em São Paulo, ele, esposa. Eu acredito que os filhos também foram juntos, E ele só retorna dia 16, depois do feriado, ou seja, vai passar o feriado lá para o sul, No dia 16 ele chega aqui em Belém para retomar novamente as suas atividades ministeriais, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Israel Vitor. No momento a gente é o vice-moderador da igreja, pela misericórdia do Senhor, e a gente tem procurado ajudar a obra do Senhor aqui, como a gente entende, como Deus tem nos orientado, tem nos iluminado. E também a gente é seminarista aqui da Igreja Batista da Agulha, faltando apenas um pouco mais de um ano para a gente terminar ali o curso na Faculdade Batista Equatorial. Já estamos aí escrevendo TCC, se Deus quiser, mais um pouquinho a gente vai estar terminando em nome de Jesus. Amém? Quem esteve domingo passado aqui na igreja? Quem esteve domingo aqui? Amém. Alguns não tiveram. Quem veio domingo lembra que o pastor Tiago ele começou uma série de pregações sobre as parábolas de Jesus, E os irmãos bem lembram que ele falou sobre a parábola do juiz iníquo. Eu gostaria de aproveitar também esse direcionamento que o pastor ele entende para a gente. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia no mesmo capítulo que ele abriu no domingo passado, que é o capítulo 18. No capítulo 18, a partir do verso de número 9, eu gostaria que nós falássemos hoje sobre outra parábola de Jesus extremamente importante, atual, que com certeza vai nos dar grandes direcionamentos para a nossa caminhada em Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, tá bom? Vamos ler juntos esse texto. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando o comentário, a mensagem e sendo abençoado. Diz o seguinte: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, queridos? Vamos pensar um pouquinho nesse texto. Eu confesso para os irmãos que é a primeira vez que eu prego nessa parábola, Como essa parábola ela fala sobre a misericórdia de Deus, então eu peço a misericórdia de Deus para falar para vocês. Interessantemente, irmãos, estudando esse texto, e hoje eu comentei isso
com os alunos da escola dominical, é interessante que todas as parábolas de Jesus, elas são alvos de estudo, de comentários, de análises, das mais diversas vertentes. Interessantemente, pegando um comentário sobre as parábolas de Jesus, uma autora, comentei isso com Wesley na sala, né? Wesley, que estava tocando aqui o teclado no Ministério de Louvor. Peguei um comentário de uma autora falando sobre as parábolas de Jesus. E interessantemente, essa autora começou a dizer o seguinte, ela disse o seguinte: a maneira como Lucas, ele narra a história do fariseu e do publicano, é uma maneira que não aborda todos os elementos reais da cultura judaica. Lucas, ele teria deixado escapar alguns pontos essenciais na cultura judaica. E um desses pontos que Lucas deveria ter colocado no texto é que não havia apenas fariseus, mas também havia fariseias. Esse foi um dos comentários que a gente encontra por aí relacionado às parábolas de Jesus. Alguém dizendo que Lucas teria errado na sua transcrição desta mesma narrativa que a gente acabou de ler, que é a parábola do fariseu e do publicano, que Lucas ele deveria também dar ênfase para as fariseias, que seriam as mulheres, dando uma ênfase para uma perspectiva com uma presença mais forte das mulheres. Meus queridos, nós somos obrigados a fazer a seguinte afirmação diante de um comentário como este: tudo que está descrito na palavra de Deus é inspirado por Deus. Paulo disse: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Quando nós lemos um texto como esse, e nós entendemos que a autoridade de Deus está sobre esse texto, que o amor de Deus está sobre esses textos bíblicos, nós entendemos que Deus falou através desses homens exatamente da forma como Ele queria falar com você hoje aqui. Cada palavra, cada verbo, cada substantivo, cada item, cada alegoria, cada detalhe, cada vírgula, todos esses itens são inspirados por Deus. Lucas foi usado por Deus para falar da parte de Deus para a gente. E as parábolas do Senhor, essa parábola especificadamente, mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Vamos começar falando um pouquinho sobre os dois. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse tecido cultural em que Jesus ele vivia. Jesus ele aparece no primeiro século, e no primeiro século Jesus ele está mergulhado em uma cultura, assim como nós. A pregação da palavra, a proclamação das boas novas, mesmo que seja em forma de parábolas, essa proclamação, ela deve caminhar fazendo uma leitura da realidade aonde nós vivemos. Quer ver um exemplo? Você conhece alguém, um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, que porventura foi em algum culto ouvir uma pregação e após o final ele disse assim para você: eu não consegui entender nada. Quantos já passaram por essa experiência? Já passaram. Entraram no culto, ouviram a mensagem e não conseguiram entender o início, o meio e o final. Por quê? É porque a mensagem não foi pregada de maneira correta? Não necessariamente. É porque esta pessoa que entrou no templo, esta pessoa que veio para o contexto cristão evangélico, talvez ela não esteja habituada
a nossa linguagem não esteja habituada à nossa maneira de dialogar, à nossa maneira de nos expressar. Quer ver um exemplo? É muito comum a gente falar assim: misericórdia, Senhor. Já é tão comum que até aquelas pessoas que não vêm num templo já repetem a mesma coisa: irmão, misericórdia. Nós temos uma linguagem específica, e essa linguagem, por vezes, é uma linguagem fechada, que só a gente entende, só a gente compreende. E quando a gente começa a falar nessa linguagem evangélica, muitas pessoas acabam não sendo alcançadas de maneira mais objetiva dentro das suas demandas e necessidades. Jesus, Filho de Deus, de maneira sábia, de maneira inteligente, ele utiliza esse recurso das parábolas, olhando para questões do dia a dia, olhando para expressões do judaísmo, olhando para as relações humanas, e a partir dessa identidade cultural, Jesus ele começa a pregar. Todo mundo sabia o que era uma semente. Aí ele fala da parábola do semeador. Todo mundo sabia o que era um publicano. Todo mundo sabia o que era um saduceu. Todos sabiam quem eram esses personagens e o que esses personagens simbolizavam dentro da cultura judaica. Para que a gente possa entender e compreender a pregação de Cristo, a pregação do reino, a pregação do evangelho, nós precisamos ter esse trabalho, esse labutar, esse esforço de tentar entender o que Jesus quis dizer, em que momento ele quis dizer e para quem ele quis dizer. As parábolas de Jesus, irmãos, têm esse poder de nos fazer reavaliar a vida, colocando nossa realidade sob uma nova perspectiva. Jesus, quando ele ensinava, quando ele pregava, não era apenas um homem falando no deserto ou no mar da Galileia. Jesus, ao pregar, ele tinha uma finalidade. Jesus, ao ensinar os seus discípulos através de parábolas, ele queria que o homem pudesse fazer uma autoavaliação da sua própria vida, proporcionando a possibilidade de uma nova perspectiva a partir de uma visão cristã, a partir de uma visão de Jesus Cristo, questionando a imagem do mundo judaico daquela época, que se apresenta diante de nós todo tempo, toda hora, propondo um rompimento com os paradigmas, propondo um rompimento com os modelos que nós, como igreja, estamos inseridos. Que para muitos que ainda não tiveram a sua visão plenamente aberta, é algo completamente normal, é algo completamente natural. É como o apóstolo Paulo, ele diz: as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. O homem espiritual, ele discerne as coisas de Deus. Por quê? É porque ele tem uma habilidade intelectual acima do normal? Não. Discernimento espiritual não está atrelado a uma habilidade humana intelectual, não. Está atrelado a alguém que rasga o seu coração, alguém que abre a sua alma e dá razão para Deus em todas as suas falas e decisões. Alguém que discerne as coisas espiritualmente, ele dá razão sempre em suas decisões para a vontade de Deus, para a vontade do Senhor. As parábolas, irmãos, representam uma linguagem bíblica. Olha como isso aqui é um tesouro maravilhoso. As parábolas de Jesus representam uma linguagem bíblica de profundidade, não em filosofias humanas,
Não em conteúdos humanos, mas uma profundidade na compreensão de quem Deus é, para onde nós devemos ir, como nós devemos discernir todas as coisas a partir de um olhar divino, a partir de um olhar de Deus, propondo mudanças em conceitos. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quando abraçou o Evangelho, você pensava de uma maneira e muitos conceitos e conteúdos daquilo que você acreditava e defendia, muito provavelmente começaram a se confrontar, começaram a ser subjugados pela palavra de Deus, e você começou a se perguntar: o que eu acredito, o que eu creio, a minha maneira de ver o mundo está destoando daquilo que a Bíblia diz. Irmãos, os ensinamentos do Senhor querem fazer isso conosco. Podemos dizer que na época de Jesus, falando um pouco sobre os fariseus, o estilo de vida dos fariseus, irmãos, quando se fala de fariseu hoje, o que é que vem na nossa cabeça? Fariseu, alguém hipócrita, é ou não é? Você é um fariseu, você é um falso, né? Tem esse adjetivo negativo, que não deixa de ser verdade também. Mas os fariseus, dentro do contexto da época de Jesus, estes homens eram extremamente marcantes, eram homens que tinham uma presença muito marcante na sociedade judaica e tinha um grande cativar e admiração pela população judaica. Então, os judeus, irmãos, quando eles olhavam para aquela figura religiosa, que era o fariseu, que era aquele homem que lia os textos de Moisés, era aquele homem que tentava entender os textos de Moisés e tentava viver exatamente aquilo que Moisés ensinava. Quando aqueles homens andavam nas ruas, os judeus olhavam: lá vai um homem de Deus, lá vai um homem santo, lá vai um homem que talvez a gente nunca consiga chegar naquele patamar de santidade. Então, os fariseus, eles eram aqueles homens que tinham uma grande estima dentro da sociedade judaica. A parábola que a gente está estudando é sobre quem, irmãos? Fariseu e publicano. Quem era o publicano? Quem era o publicano? O publicano, irmãos, por outro lado, ele tinha uma péssima reputação social. Talvez possa ser que alguém esteja hoje nesse templo e tenha uma péssima reputação social, que seriam os publicanos dos tempos modernos. Precisamos fazer essa leitura. Os fariseus dos tempos modernos são os religiosos de hoje. Os fariseus, os publicanos, melhor dizendo, dos tempos modernos, do século 21, seriam aqueles homens que tinham uma péssima reputação diante do olhar da sociedade. Quem eram esses publicanos? Eles eram judeus, também eram judeus, eles eram cobradores de impostos e, a partir do olhar dos judeus, eles eram considerados traidores, porque, além de eles cobrarem os impostos, ele batia lá na porta da casa do seu vizinho judeu: ei, chegou o dia de pagar o aluguel. Quanto é o aluguel? R$600. Quando o judeu, depois de ter trabalhado o mês inteiro na lavoura, cultivando, ralando, quando ele puxava os R$600 para pagar, o publicano dizia assim: ei, não é R$600 não, é 800.
E dessa forma o publicano ia enriquecendo, e dessa forma os publicanos iam tendo uma péssima visibilidade no que diz respeito dos seus próprios irmãos judeus. Veja aí o versículo 9 na sua Bíblia. Olha só o que diz o verso 9. E disse também para alguns que convencidos confiavam que são justos, desprezando os outros. A minha versão está dessa forma. E disse também para alguns que convencidos confiavam. Dizem para quem ela é destinada. Ouça isso. Já no início do texto, dê uma olhadinha aí. E disse também para alguns que convencidos confiavam que são justos. Para quem essa parábola é direcionada? Para os judeus? Para os publicanos? Para os saduceus? Essa parábola aqui, ela foi direcionada, como está na sua Bíblia, para todos aqueles que confiavam na sua própria justiça. Essa parábola, ela é extremamente atual, porque ela é direcionada, as palavras do Mestre Jesus, elas são direcionadas para todos aqueles que confiam na sua própria justiça, em detrimento, em prejuízo da justiça de Deus. Muita gente anda ansioso nesses últimos dias. Muita gente nem dorme mais preocupado se vai acontecer isso ou aquilo amanhã. Eu quero dizer para você o seguinte: de Deus é a terra. Em Deus está a soberania de todas as esferas da humanidade, não importa qual seja. Amém, irmãos? Nas mãos de Deus está o controle, o domínio, o equilíbrio, a vontade, e será feita a vontade de Deus. Nós não conseguimos entrar nessa profundidade para saber o que Deus quer fazer, mas algo nós podemos fazer, e esse algo é: confia nas misericórdias do Senhor, que nem foi a música do coral das irmãs aqui. Confia que o Senhor é bom, confia nas misericórdias do Senhor, pois elas são a causa de nós não sermos consumidos. O verbo utilizado nesse texto, irmãos, é o verbo confiar firmemente em si. Confiar firmemente em si, ou apoiar-se firmemente em si. Será que a gente não passa por esse problema também? Será que nós também não enfrentamos essa mesma problemática nas horas da dificuldade? A nossa fé sofre baixa e nós começamos a ficar deprimidos, ansiosos, melindrosos, porque nós não temos o controle da situação e nós reagimos exatamente como fala no início desse texto. Começamos a ser mais convencidos de que o que você pode fazer, o que eu posso fazer, pode mudar a vontade de Deus, pode mudar algo que Deus quer fazer. Aprendemos no versículo 9 que a autojustiça religiosa, somada ao desprezo a homens pecadores que são alvos do amor de Deus, são reprovadas por Cristo. Outra lição que a gente aprende aqui no verso de número 9.
no verso de número 9. Homens que confiavam em si mesmos, e não bastasse eles confiarem em si mesmos, eles também olhavam para os outros e diziam: eu não sou igual a este homem pecador. Em outras palavras, eu me separo desse tipo de pessoa, eu me distancio desse tipo de gente, porque eu me auto-justifico. Eu sou santo demais, eu sou piedoso demais, as minhas obras são perfeitas em demasiado. Logo, este homem aqui que é pecador, eu quero distância dele. Não quero me aproximar deste homem. Já no versículo 9, nós conseguimos tirar algumas conclusões importantes, irmãos. Primeiro, ninguém, aos olhos de Deus, é justo por confiar em si mesmo. Lição número 1 desse texto. Ninguém é justo por confiar em si mesmo. Lição número 2. Reconhecimento de que é Deus a nossa rocha de apoio e o verdadeiro sustentador da nossa existência. Hoje a gente está respirando. Hoje o nosso coração está palpitando. Não sei em que intensidade está a pressão arterial dos irmãos ao entrarem hoje nesse templo. Alguns precisam estar passando por constantes check-ups. Alguns têm todo um cuidado com a saúde, isso é salutar, isso é normal. Mas todas essas questões que nos preocupam, elas estão sob o olhar de Deus. Por mais que a gente não acredite, por mais que a gente verbalize, e a gente vai aprender isso nesse texto, não adianta nós apenas verbalizarmos, termos uma retórica: Deus, tenha misericórdia de mim. É bonito falar isso, é legal falar isso. Deus, perdoa os meus pecados, mas eu digo para todos nós que Deus, Ele está olhando a nossa sinceridade, com que nós nos expressamos diante dEle. Deus, Ele está olhando como cada um de nós nos posicionamos, se nós estamos rasgando apenas as nossas vestes, ou nós estamos rasgando os nossos corações diante do Senhor. Quem justifica um homem é Cristo, e não obras mortas com pano de fundo religioso. Uma pessoa que não tem uma vida de desejo por estar com Deus, ouça isso. Uma pessoa que não tem uma vida de desejo por estar com Deus, eu vou falar algo muito sério aqui. Para a gente que é cristão, irmãos, isso é para a gente também. Para nós, para mim. Uma pessoa que não tem uma vida de desejo por estar por Deus. Teve um jovem que de manhã trouxe um devocional na escola dominical aqui. Ele falou do pastor John Piper falando sobre o prazer de estar com o Senhor. Lê um texto. Eu comentei com alguém que estava do meu lado, ele está falando do hedonismo cristão, que é o prazer nas coisas do Senhor, que não é apenas realização de tarefas. Hoje, nós, em função do mundo corrido, moderno, nós somos levados a fazer muito mais tarefas religiosas em nome de Deus e abandonamos a nossa relação de intimidade, de comunhão, de oração, de aprofundamento no prazer de estar com Deus. Quantas e quantas pessoas estão inseridas, assim como o fariseu, realizando obras impecáveis, obras que todo mundo olhava e dizia: nossa, esse homem é perfeito. Mas a intencionalidade do coração daquele homem era uma intencionalidade que, como a gente viu no texto, não agradava a Deus. Você lembra que eu falei no início da parábola, que a parábola, os ensinos de Jesus, eles vêm para mudar a nossa perspectiva de ver a vida? É o que a parábola está querendo nos ensinar. Se você é um cristão que executa tarefas, e às vezes você é até elogiado por fazer muitas tarefas, e você olha para dentro da sua casa,
E você olha para dentro da sua família e você diz assim: lá dentro as pessoas estão se perdendo, precisamos rever os nossos conceitos bíblicos acerca do que é ter uma vida com Deus, acerca do que é ter uma vida plena com o Senhor. É muito melhor agradarmos a Deus em primeiro lugar do que agradarmos a homens. Os fariseus estavam preocupados com estereótipos. O publicano não tinha nem coragem de levantar a sua fronte para o céu. As palavras fugiam. O discernimento moral não existia mais. Ele se sentia um pecador, irmãos. Ele se sentia um condenado. Ele olhava para a situação dele, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho aqui. Ele disse assim: não tem mais jeito para mim. A graça de Deus tem poder de solucionar situações e problemas que ao meu olhar, que ao seu olhar são insolúveis, mas para Deus, é fácil de resolver. Para o Senhor é fácil de solucionar. Para o Senhor é fácil de fazer, desde que Deus queira fazer. Veja o versículo 10 que diz: 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Lucas, ele começa essa parte do texto já entrando no enredo, dizendo: 2 homens. Lucas dá a entrada de que 2 realidades opostas vão se contrastar aqui, no enredo da parábola. 2 formas de ver a realidade com Deus. Todos os 2 estavam indo para o templo. Sim ou não? Todos os 2. Como se fosse hoje. Todos os 2 estavam indo para a igreja. Batia da agulha. Sei lá, né? Todos os 2 foram. Publicano e fariseu foram. Já é culto, vou lá. O templo ainda não tinha sido destruído. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Depois de Cristo, o templo estava de pé. O templo era o centro de manifestação religiosa dos judeus. Vamos para o templo. Vamos oferecer nossas ofertas. Vamos oferecer nossas orações. E lá vai o fariseu. Isso era comum. A coisa mais comum era ver um fariseu lá no templo orando. Era comum, mas um publicano dentro do templo, isso era incomum. Isso era incomum. Olhando para esse cenário, podemos fazer uma ponte, pois antes de serem um fariseu e um publicano, eles são elementos de uma humanidade caída. Esses 2 homens representam uma humanidade caída, confusa, perdida e indiferente na sua essência e dignidade, em busca de significado. Todos eles estavam indo para o templo buscar seus significados. Todos os 2. Antes de olharmos ações diferentes dos 2 sujeitos, o fariseu e o publicano, ambos têm a mesma ação de subirem ao templo. Foram os 2, subiram ao templo. Um ia com o peito estufado: hoje eu vou adorar ao Deus de Israel. O outro parece que foi meio escondido. O outro parece que foi meio se arrastando, mas foi para o templo. O templo era, sob muitos aspectos, o centro da vida religiosa. O polo das manifestações religiosas dos israelenses. Único lugar de veneração a Deus. Então, os israelenses, eles têm essa ideia. Tem um lugar para adorar a Deus. Deus se manifesta naquele lugar. Nesse momento, eles não têm aquela mentalidade ensinada por Jesus, que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito. Se é espírito, não tem dimensão espacial, não tem lugar geográfico fixo, em espírito e em verdade. Emendando com esse texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho que conduz um homem até as misericórdias de Deus, e esse caminho é Jesus.
E esse caminho é o Senhor. E eles foram para o templo com uma finalidade, irmãos. Foram para o templo, não sei por onde eles entraram, mas um bateu o olho no outro, lá dentro do templo. Eles foram com uma finalidade, está no versículo 10. Subiram ao templo para o quê? Para orar. Só antecipando aqui, todos os dois oraram, todos os dois foram ouvidos, todos os dois tiveram as suas respostas atendidas conforme eles queriam? Não. A parábola mostra dois personagens que oram. Não era surpresa um fariseu orar, mas nada comum um publicano orar. O homem dos impostos orando. O homem dos impostos orando, nunca tinha havido uma coisa dessa. Se houvesse celular na época, o fariseu certamente tinha batido uma foto. Olha quem está ali. Como é que ele teve essa audácia, esse pecador, esse injusto, esse ímpio. Templo é lugar de gente santa. Templo é lugar de gente separada. Templo é lugar de gente que entende a lei de Moisés e vive e pratica. E lá estava um homem pecador dentro do templo. A conversão, olha isso aqui, irmãos. A conversão de um publicano era vista como algo extremamente difícil. Era muito difícil um publicano ser convertido, era muito difícil. E eu explico por quê. O publicano chegava na casa número 1, vim buscar a receita de hoje, 600. Vou colocar mais um juro em cima. Ele saía pegando os impostos de várias comunidades judaicas. O Império Romano era grande. Quando mandavam ele ele tinha que ir, ele ia e fazia essas cobranças. Qual era o grande problema? Todas as vezes que ele cobrava, às vezes ele nem sabia de quem ele estava cobrando. Ele prejudicava a vida social daquelas pessoas e a dívida dele com a sociedade só ia aumentando. Imagina só um homem que chega num determinado ponto da vida dele, que ele diz assim: não tem como eu pagar as minhas dívidas com a sociedade. Então os judeus olhavam para esses homens, para os publicanos, e diziam assim: são pecadores mesmo. É impossível esses homens serem salvos. É impossível esses homens terem um encontro com Deus, isso é inviável. Mas uma cena dramática aparece no texto. Vamos ler o versículo 11 agora? Vamos ler o verso 11. Vamos olhar um pouquinho para a oração do fariseu, o que é que ele falou? Olha o que ele falou, o fariseu. Verso 11. O fariseu de pé, olha a posição de fariseu, de pé, consigo mesmo, estas coisas orava: ó Deus, dou-te graças, porque não sou como os outros homens. Ostracismo religioso. Não sou que nem aquele publicano. Não me compare com fulano. Brincadeiras à parte, né? Não sou como aquele publicano pecador. E ele continua: graças, porque não sou como outros homens. Acho que não tinha nem 2 metros que o rapaz estava longe dele lá, batendo no peito. E ele aqui: oh Senhor, não sou como os outros homens ladrões. Nossa, que palavra pesada, né? Injustos, adúlteros, e nem como este publicano que está aí. Versículo 10. Já pensou, você já está pisado pela sociedade. Você já está humilhado, e você vai para o templo, e alguém vai lá e ainda te pisa mais ainda, é para morrer. Sim ou não? É para morrer.
Fui no templo escondido para ver se encontra a misericórdia de Deus. E quem estava lá? Um outro homem santo. E além de eu querer algo que aos meus próprios olhos é impossível, aparece um outro homem dentro do templo e pisa na minha dificuldade. Nesse texto, irmãos, existem duas orações nessa parábola. A oração do fariseu, ele começa dizendo: ó Deus, dou-te graças, porque não sou como os demais homens. E a oração do publicano: ó Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. As falas do fariseu são apelativas. Olha só, na Bíblia, as falas do fariseu são apelativas. Ele diz assim: dou graças, são termos apelativos. Não sou assim, jejuo, pago meu dízimo e eu adquiro. São todos termos apelativos. É quase aquela ideia de alguém chegando para Deus e falando assim: Deus, está aí, eu sou bom mesmo. Deus, eu sou bom. Sou santo. Sou um cara perfeito. Por outro lado, o publicano usa uma expressão de profunda dependência. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. A oração do fariseu é uma oração de autoglorificação. Autoglorificação. O fariseu não tinha sua mentalidade transformada a ponto de entender que o culto a Deus, as orações, a vida piedosa não eram para a sua glória. Lição para nós do século 21. O que nós fazemos na igreja, nossas tarefas, nossas atividades, não é e não devem ser para a nossa glória. São para a glória de Cristo. São para a glória do Senhor. Como seguidores de Jesus, precisamos estar atentos para essa importante lição. O culto verdadeiro a Deus é um culto racional, como disse Paulo, onde temos como foco bendizer ao Senhor, não bendizer a homens. E não bendizer as nossas habilidades. Para quem conhece o Evangelho de Jesus, sabe que o culto ao Senhor não é para a glorificação de habilidades humanas e pessoais. Certo? O culto ao Senhor é um culto para Deus, não é um culto para nós. É um culto para o Senhor, é um culto para Deus. O culto em torno de si próprio, como vemos aqui no fariseu, é reprovado por Deus independentemente. Isso aqui é interessante. Independentemente se as nossas falas, nossas falas nós pronunciamos o nome de Deus. Eu posso até pronunciar o nome de Deus, mas as minhas atitudes podem ser semelhantes à atitude desse fariseu de autoglorificação. O motivo maior, olha qual era o motivo da gratidão do fariseu. O motivo maior da gratidão do fariseu é a indiferença face aos outros. Em nome da obediência à pureza legal, ele não devia apenas evitar os defeitos da turba desprezível, mas ele devia evitar a própria convivência com essas pessoas, chegando a recusar até qualquer contato físico. Eu já conheci uma pessoa que nós estávamos numa lanchonete conversando e nós tocamos num assunto específico e eu disse o seguinte: como é que você acha que deve ser a evangelização para esse grupo específico da sociedade aqui? Como você pensa que deve ser o contato, o evangelismo, a aproximação com esse grupo específico de pessoas? Cristão. Sabe o que ele disse?
disse assim: eu não consigo sequer sentar perto de gente desse jeito. Eu não consigo sequer sentar perto de pessoas desse jeito. E os fariseus eram exatamente assim. E eles não se conformavam, irmãos, em ser apenas desse jeito. Eles criticavam quem se aproximava dos pecadores. Jesus foi acusado pelos fariseus de comer e beber com pecadores. Lembram desse texto da Bíblia? Jesus foi acusado. Lá vai um homem, comilão e beberrão, se senta com fariseus e publicanos, com pecadores. E qual foi a resposta do nosso mestre para a gente? Eu não vim para os que se consideram santos. Eu não vim para os que se consideram puros. Eu vim para aqueles que necessitam de cura. Eu vim para aqueles que necessitam de perdão. Verso 4ª ou 5ª, 6ª ou domingo, pulo sábado. Mas eu jejuo, Senhor, 2 vezes por semana. Jejum, a noção mais comum, irmãos, do Antigo Testamento, no que diz respeito ao jejum, é o de ser um ato de renúncia, expressão da atitude humilde do homem perante Deus. O fariseu diz: eu faço jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo. E essa fala, irmãos, do fariseu ganha contorno de uma obra meritória, de alguém que está olhando para os seus próprios méritos. Portanto, se alguém pensa ser justo diante de Deus, tentando se auto-justificar porque faz isso ou aquilo, isso é claramente na Bíblia apresentado como uma obra automeritória. Automeritória. E isso também é reprovado nas Escrituras. Portanto, uma falsa piedade exibicionista diante dos homens, portanto, um coração cheio de enganos. O jejum é aqui integrado pelo fariseu a uma fala religiosa de maneira estratégica. Vocês ouviram o que eu disse? A fala do fariseu é uma fala com teor religioso e estratégico. Será que isso acontece hoje? Eu faço. Comigo acontece. As minhas obras são impecáveis. Irmãos, só Deus conhece os nossos corações. Só Deus sabe o íntimo de cada um de nós. Talvez, ao nos olharmos, talvez ao olhar para você, talvez você olhando para mim, você vai criar um estereótipo. Certo? Talvez eu olhando para você, eu vou criar um estereótipo. Eu acho que não deve ser muito crente, não. Não, acho que é. E a gente começa a confiar nesses estereótipos. E a Bíblia nos orienta: ei, não cai nessa. O homem olha a aparência, eu olho o coração. Eu sei as demandas da alma de cada um de nós. Deus, Ele sabe como você está se apresentando diante de Deus. Verso 13. O publicano, porém, mantendo-se à distância. Olha aí, distância geográfica. Estavam distantes. Não ousava nem olhar para o céu, representando um gesto. Não conseguia olhar para o céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essas são as palavras do publicano. Enquanto o fariseu faz um uso do espaço, sem grandes preocupações,
O fariseu estava no templo, estava em pé. Era comum o fariseu estar em pé, era natural. Por outro lado, havia um outro homem, um publicano, com um comportamento completamente diferente, estava distante do fariseu. Teve um gesto diferente, e esse gesto diferente foi: eu não consigo nem olhar para Deus, eu não me sinto digno de olhar para Deus. O que eu fiz foi muito grave. O pecado que eu cometi, na minha ótica, é imperdoável. Não vou levantar minha fronte para Deus. O texto diz que ele estava longe, não ousa erguer os olhos e bate no peito enquanto profere algumas palavras, muito mais significativas aos olhos de Deus. Irmãos, ele estava distante geograficamente do fariseu, mas aquela contrição, aquele reconhecimento da dependência da misericórdia de Deus começou a aproximar aquele homem de Deus, irmãos. Quer se aproximar de Deus? Reconheça que sem Deus nada nós podemos fazer. Reconhecemos que se a misericórdia de Deus não nos acompanhar, nós não conseguiremos chegar até o final da caminhada. O publicano estava distante da concepção religiosa de justiça do fariseu, porém cada vez mais próximo da compreensão de justiça de Deus. Cada vez mais próximo da concepção de justiça de Deus. Quero contar uma pequena história para os irmãos aqui. Ouça essa história. Eu espero que essa história ela faça sentido e significado na sua vida. Havia um professor. E esse professor ele estava um pouco preocupado porque ele iria assumir uma turma com 250 alunos. É muito aluno. 250 alunos. E esse professor, ele chegou diante da turma dele na primeira aula. Ele mostrou o programa para a turma. Olha, está aqui o programa, está aqui as matérias que nós iremos estudar, está aqui as disciplinas. E quando for no dia 15 de novembro, vocês vão entregar o primeiro trabalho. E o primeiro trabalho vale 5 pontos. E quando for no dia 15 de dezembro, antes das festas do final do ano, vocês vão entregar o segundo trabalho. Aí a turma, beleza, ainda tem muito tempo. E as aulas foram sendo passadas, e a matéria foi sendo exposta. Chegou o dia 15 de novembro. No dia 15 de novembro, a turma estava cheia, porém dividida. Boa parte dos alunos estavam na frente entregando: professor, meu trabalho, professor, meu trabalho, professor, meu trabalho. E havia um grupinho lá no fundo, com medo, escondido, ansioso, nervoso, e o professor olhou e percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo. Ele disse: ei, vocês aí, o que é que está acontecendo? Não, professor, aconteceu um problema aí, a gente não conseguiu fazer o trabalho. Pode chegar. Contem o que aconteceu. Os alunos chegaram. Foi o que aconteceu. Minha mãe adoeceu, eu fiquei doente, pneu do carro furou, não consegui pagar a conta, estou cheio de problemas. E começaram a narrar todos aqueles problemas para o professor. E o professor, olhando toda aquela situação desconfiado, um dos alunos disse: professor, tenha piedade da gente. Nos dê mais alguns dias para a gente fazer esse trabalho, que a gente vai caprichar. E o professor disse assim, com a sua cabeça: mas eu não falei para vocês que isso ia me atrapalhar, eu preciso. Tá bom, vou dar mais uns dias para vocês fazerem o trabalho. Passaram-se os dias, todos aqueles alunos que estavam lá no fundão, temerosos, entregaram o trabalho para o professor. Conseguimos, professor, e capricharam no trabalho. Receberam a graça do professor. Quando chegou no dia 15 de dezembro, ainda faltava entregar um trabalho. E novamente a turma pesquisando, olhando nos livros, fazendo os textos. E novamente aquele mesmo grupo do início, que não havia entregado os trabalhos, eles também não conseguiram fazer o segundo trabalho para entregar para o professor.
E eles chegaram já mais envergonhados ainda e disseram assim: professor, eu acho que a gente vai ficar reprovado porque a gente não conseguiu fazer os trabalhos. E o professor disse: eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou dar 3 dias para vocês terminarem esse trabalho e entregarem para mim. Eram 25 alunos que não haviam feito o trabalho final para serem aprovados. Passaram-se aqueles 3 dias, último dia de aula. Entrou aquela multidão de alunos, 249 alunos, irmãos. Quantos alunos eram? 250. Entraram 249 alunos. Eles sentaram bem na frente. E o professor ali, já terminando seus estudos, e os alunos começaram a cantar uma música. E a música dizia o quanto aquele professor era amoroso, o quanto aquele professor era misericordioso, e o professor começou a se emocionar. Ele começou a dizer: valeu a pena eu ter piedade dessa turma, valeu a pena eu ter misericórdia dessa turma aí, todos passaram. Mas espera aí, está faltando um. Passou um aluno correndo, tentando se esconder, e o professor viu e disse: ei, Fernandinho, tem algum Fernandinho aí? Não, né? Fernandinho, vem aqui, Fernandinho. Cadê você? Lá vem o Fernandinho. Não, professor, não quero. Vem aqui, cadê o teu trabalho, Fernandinho? E o Fernandinho disse: ah, professor, não vou fazer. Qualquer dia desse eu entrego. Qualquer hora desse eu faço. E o professor disse: o quê, Fernandinho? Cadê o trabalho? E o professor puxou a cartilha para colocar a nota final. E o Fernandinho, de maneira irredutível, disse: pode me reprovar. E o professor foi na cartilha e colocou reprovado. 249 alunos foram aprovados. Souberam aproveitar a misericórdia e a piedade daquele professor. Mas teve um que não soube aproveitar a oportunidade. Irmãos, assim somos muitas das vezes nós. Às vezes a gente se acostuma com a graça de Deus. Deus tem misericórdia, Deus me perdoa, Deus me ajuda. E a gente começa a achar que a graça de Deus é algo que se compra na feira. E a gente começa a achar que a graça de Deus não é uma dádiva que foi paga pelo um alto preço. E a gente começa a deixar que as vaidades desse mundo, dessa vida, corrompam o nosso coração e o nosso ser. Irmãos, nós não somos nada sem Deus. Sem as misericórdias de Deus, você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Vamos ler o texto final para a gente terminar? Vamos lá. Texto final. Jesus disse: eu vos digo, no verso 14, eu vos digo, desceu este justificado para a sua casa, diferentemente do outro, porque todo o que se exalta a si próprio será humilhado, mas o que se humilha a si próprio será exaltado. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós. Eu quero pedir que você curva a sua cabeça comigo. Quero que você pense naquilo que você ouviu hoje, para a gente fazer uma oração junto, para nós pensarmos nos ensinamentos de Jesus para o nosso coração nessa noite. Talvez a sua vida, a sua situação, as suas demandas pessoais estejam muito parecidas com as demandas desse publicano. Talvez você já disse para si mesmo: a religião já me condenou. A religiosidade já disse que eu sou pecador, que nem o publicano. Talvez você seja aquela pessoa que diga para si mesmo: eu não tenho coragem nem de dizer para Deus a minha situação, tenho vergonha. Eu fico constrangido. O caminho do constrangimento pode te deixar, meu querido, mais próximo de Deus do que você possa imaginar.
O caminho dessa compreensão do Evangelho do Senhor, de arrependimento, de humildade, de humilhação, pode te transformar em um homem justificado pelo Senhor. Baixe a guarda, baixe o orgulho, pense nas coisas que são do alto e diga: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta das minhas escolhas, toma conta das minhas necessidades. Eu sou um ser humano carente, eu sou um ser humano perdido, eu sou um ser humano que não consigo encontrar justificativas para alguma coisa que eu quero fazer. Eu digo nessa noite para você: justo aos olhos de Deus é aquele que não vem diante do Senhor com um catálogo cheio de justiças próprias, mas é alguém que chega com um catálogo vazio, sem autojustificação, de alguém que se humilha, de alguém que rasga o coração diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu queria fazer algo diferente com você que está ouvindo essa palavra. Se você tem um desejo de entregar a sua vida para Cristo e deixar que as misericórdias do Senhor inundem a sua vida, você vai orar junto comigo. Não precisa você levantar a mão, não precisa você vir aqui na frente, você e Deus aí. Nós não temos poder, mas Deus tem, o Espírito de Deus tem. Eu quero que você faça comigo essa oração. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Senhor, Pai das misericórdias, Senhor amoroso, Senhor que está falando conosco, Senhor que está nos conduzindo a um caminho de compreensão de que é melhor nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor do que nos exaltarmos e buscarmos autojustificativas humanas que não vão nos conduzir a lugar nenhum. Eu gostaria, Senhor, de orar por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por essa criança que entendeu que ele precisa de Cristo, que as vontades do Senhor devem prevalecer em relação às suas próprias vontades. Assim como aquele publicano reconheceu que era pecador. A partir de hoje, eu peço, Senhor, que Tu ajude o meu irmão e a minha irmã, esse visitante, esse amigo, essa amiga a entender que o perdão de Deus também é para você, que o amor de Deus também é para você, que o abraço de amor de Deus é para você. Talvez você diga que nesse fariseu não tem mais jeito para mim, mas a graça de Deus, ela tem poder de transformar situações difíceis em situações que iluminem a glória de Deus na sua vida. Senhor, perdoa pecados. Senhor, transforma consciências. Senhor, acompanha com misericórdia. Que a nossa atitude possa ser atitude como daqueles alunos que aproveitaram a misericórdia de Deus e não se permitiram ser reprovados, que abraçaram e entenderam a palavra, a mensagem e a graça de Deus para suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.